Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre este livro aqui, International Diffusion of Technology, do John Tilton. É um livro que foi publicado em 1971, está no começo da indústria de semicondutores, e ele vai tratar da indústria de semicondutores e da difusão da inovação tecnológica. Bom, ele é um estudo da difusão tecnológica nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Japão, especificamente da difusão da indústria de semicondutores. Tá? Então, a difusão de uma nova tecnologia, o eixo do livro, né, ele é acelerado por uma estrutura de mercado que permite novas firmas entrarem na indústria e suplantar as firmas estabelecidas, sempre que as firmas estabelecidas fracassam em empregar as novas técnicas tão rápido quanto as condições econômicas exijam. Esse é o eixo do livro, né? Então, o papel das novas empresas no rompimento desses novos mercados, né? Então, mercados flexíveis é igual a maior difusão tecnológica. Então, por que ele escolheu os semicondutores? Bom, primeiro pela importância do setor para a economia americana, é uma indústria nova, o livro foi escrito em 71, está no boom da indústria, né? Teve um rápido crescimento, é intensiva em P&D, e os 5 países estudados dominam a produção mundial, que além disso possuem dados disponíveis para montar os estudos dele. Todos os países são de economia de mercado desenvolvida, o que sugere padrões similares de comportamento da difusão tecnológica. Então, questões internas da firma foram desconsideradas. A ênfase está nas estruturas de mercado. Então, a ênfase do trabalho é na difusão, não na criação da tecnologia. E serão considerados os efeitos em firmas inovadoras ou imitadoras. Então, aqui você tem um gráfico, mais ou menos, de preços da indústria de semicondutoras. Então, você vê que da indústria de semicondutores, o preço por teratransistores, né, ele despenca até hoje. Né? Então, o preço por transistor tem caído bastante, se mantido nesse ritmo. A indústria de produtos eletrônicos inclui a área de componentes, que podem ser componentes ativos ou passivos. O transistor foi inventado em 1948 nos laboratórios da Bell, que era da empresa de telecomunicações AT&T, né? E ele foi comercializado em 51. Levou 3 anos. O circuito integrado, né, que é uma série de transistores da mesma lâmina de silício, né, foi inventado em 58 pela Texas, uma empresa nova, e pela Fairchild também. E foi comercializado em 61. Os preços dos CIs despencaram, tá? Aqui ele fala de 63 a 68, que é o dado do livro, mas continuaram despencando ao longo do tempo. E também destacar aqui o transistor MOS, que foi uma invenção da Fairchild em 62. Aqui é uma breve amostra da primeira tecnologia, que era a tecnologia bipolar, os transistores PNP e NPN. Depois nós tivemos a tecnologia MOS, metal óxido semicondutor. E aqui essa última figura é um wafer, que é um substrato de silício com vários transistores, né? Esse wafer ele faz esse desenho desses transistores na pastilha de silício a partir de máscaras, um processo de litografia. Litografia é quase que escrita na pedra, né? No caso aqui é escrita no silício. E daí você faz os chips semicondutores que vão lá para os nossos dispositivos.
Aqui tem um modelo que ele está adotando, né? Então, você pode ver aqui que nós temos a curva X, é a curva de exportação do país. Então, você vê que nesse primeiro país, no Innovating Country, a curva P mais M, M é importação, P é produção local, M mais P é a produção total, certo? Então, parte você produz semicondutor localmente, parte você importa. E aí você tem o total de semicondutores, que é o P mais M. Tá? M, então, é a importação. Então, você vê que o Innovating Country, ele começa com a curva P mais M, já começa a surgir aqui um pouco mais cedo, é o primeiro que começa a surgir. Depois, passa um tempo até que ele comece a exportar. Passa um pouco de tempo até que ele comece a exportar, que é a curva X. Tá? Com o tempo, nota que as exportações elas vão declinando e ele vai aumentando as importações, que é a curva M. Isso no Innovating Country. Então, quer dizer, acaba compensando para esse primeiro país inovador, acaba compensando mais importar do que fabricar localmente, à medida que vai ganhando economia de escala nos outros países, né? Aqui o Early Imitating Country, ele começa então a curva P mais M e a curva M, você vê que é a mesma curva. Por quê? Porque P é igual a zero, ou seja, a produção é toda importação, no começo, toda a importação do Early Imitation Country é importação, é M. Tá? Com o tempo, a importação ela vai se estabilizando, até que esse país também comece a exportar na curva X. E depois o Late Imitating Country, que vai ter um perfil mais ou menos parecido, e ele vai começar a exportação X pouco mais tarde depois. Então, você vê que essas curvas do X, ela é meio defasada no tempo entre os três países. Então, a transferência de tecnologia diz respeito à capacidade do país em iniciar e expandir a produção de um novo produto. Ela tem a ver com a quantidade e qualidade dos recursos de P&D desse país, o acesso à tecnologia e os fatores de produção, né? Capital, mão de obra, matéria-prima. Tudo isso vai pesar para a absorção de tecnologia. Então, não é simplesmente ter dinheiro para comprar tecnologia. Tem que ter esses fatores aqui para você conseguir absorver essa tecnologia. Aqui são os exemplos aqui da primeira tecnologia de transistor de junção. Você vê que ela surge nos Estados Unidos em 54, comercialmente, pela Texas. Tá? Na Alemanha, ela vai surgir com essa empresa, Valvo, em 55. Depois, a Texas, por uma subsidiária, começa a comercializar na Inglaterra, 4 anos depois dos Estados Unidos. Tá? No Japão, vai logo em seguida, e na França, em 60. Pegar uma outra tecnologia, circuito integrado. Nos Estados Unidos começou em 61, pela Texas e Fairchild, as duas empresas. Em 62, na Inglaterra, pela subsidiária da Texas. Depois, o Japão, em 62, pela Nippon Electric. Você vê que já não foi uma subsidiária no Japão, porque ele tem restrições subsidiárias. 64, a Sociedade Europeia de Semicondutores. E em 65, na Alemanha, pela Telefunken Siemens. Então, você vê que vai meio que uma onda, né? Essa difusão relativamente rápida ao longo dos 5 países. Bom, analisando então agora a situação nos Estados Unidos. Bom, ele dividiu as empresas americanas em 3 grupos. Primeiro, que ele chamou de pioneiros, que é essa curva azul, que são as primeiras empresas, basicamente em torno da Bell, que é quem inventou o transistor em 1948, onde tudo começou. Depois você tem a abóbora, que são as empresas de válvula, quer dizer, são as empresas que já atuavam nesse setor fornecendo válvulas, né? Então são empresas já grandes, já tinham grandes contratos com o governo. Aí tem General Electric, Raytheon, RCA, Sylvania, Philco, Westinghouse.
É um segundo grupo. E o terceiro grupo são das empresas novas nesse mercado, né? Então, você tem a Hughes, a Sperry, Motorola, a IBM, nova nesse mercado. Texas Instruments. A Texas, ela introduziu a tecnologia de silício, tá? E liderou nessa tecnologia por 3 anos. Tá? Transiton é uma empresa com ex-funcionários da AT&T, uma spin-off, que é um fenômeno que vai ter mais marcadamente nos Estados Unidos. Bom, embora relativamente fácil entrar no mercado, cerca de 25% das novas empresas, acabam abandonando a fabricação em pouco tempo. Patentes não foram impedimento para a entrada dos novos, pelo contrário, favoreceram em produzir suas inovações, como é o caso da Texas Instruments, com a tecnologia de silício. Ela entrou com uma tecnologia nova de ciência de silício e conseguiu desbancar o germânio. Para isso foi fundamental a patente da Texas. Outra questão é que, em 1956, houve uma política de antitruste muito forte contra as grandes empresas. Então, as grandes empresas, elas também não queriam exercer muito agressivamente suas patentes contra as demais. Isso facilitou a difusão da tecnologia de semicondutores no começo da indústria. Bom, outra característica é que a P&D, apesar de ser grandemente financiada pelo setor privado, militar, ela tem um investimento expressivo, privado. Tá? As empresas, você veja aqui o grau de percentual de investimento em P&D das empresas, lá no começo, 58, praticamente era tudo P&D, né? Assim, 25% era gasto em P&D, né? Com o tempo, esse é um número muito alto, né? Esse número ele foi caindo até em torno de 6%, que continua sendo um número alto. A empresa gastar 6% das vendas em P&D continua sendo um número alto. Então, existe um investimento grande privado também. Então, depois de 6 anos, em 67, a Fairchild Texas Motorola Signetics, a Signetics é uma spin-off da Fairchild, tá? E a Westinghouse tinham 80% do mercado de circuitos integrados. Aqui é uma capa aqui da chegada dos circuitos integrados. Então, fundamental, o autor destaca que para a difusão vai ser a acessibilidade da tecnologia. Tá? A Western Electric, da AT&T, ela licenciou as patentes semicondutores entre 0% e 5%, até 53%, quando baixou a taxa para 2%, por pressão das autoridades antitrust. A AT&T realizou vários simpósios nos anos 50, difundindo o licenciamento de semicondutores por apenas $25 mil. Inclusive, a Sony, empresa japonesa, assistiu uma dessas palestras, levou a tecnologia para o Japão e começou a fabricar radinho de pilha, uma primeira aplicação ali de transistor. E foi um sucesso enorme no Japão, conquistou um mercado expressivo. Em 1956, o Consent Decree, um decreto lá do governo americano, exigiu que as licenças da AT&T, né, ou da Western Electric, né, fossem gratuitas para as patentes já existentes, tá, para as empresas domésticas no mercado americano. E uma licença reduzida de 2% para as patentes futuras. Então, outra questão. A Texas e a Fairchild, elas chegaram a um acordo. As duas desenvolveram circuito integrado. Para evitar o litígio entre ambas, porque estava muito difícil de dizer o que cada uma inventou, né? Então elas combinaram de não litigar uma contra a outra na área de circuitos integrados. Então esse ambiente aqui, meio um certo afrouxamento da lei de patentes aqui nesse começo. Isso acabou facilitando essa tecnologia a se difundir mais.
Outra característica importante para a difusão são os spin-offs. A Fairchild, você vê nesse gráfico aqui, começa aqui pela Bell, aí ex-funcionários da Bell saíram, fundaram a Transitron, fundaram a Shockley Transistor, e daí fundaram a Fairchild. A Fairchild, ex-funcionários da Fairchild saíram para fundar a REM, a Melco, a Signetics e outras. Quer dizer, essas empresas todas ficaram conhecidas como Fairchildren, né? Então, a Fairchild chegou a processar a REM, né? Um ex-funcionário da REM, mas isso é uma exceção, ou seja, não houve esse tipo de comportamento. Então, havia uma certa mobilidade da mão de obra também. As pessoas saíam, montavam suas empresas, levavam a tecnologia para a nova empresa e a empresa mãe, em geral, ela não processava a empresa spin-off. Então, outro fator que contribuiu para essa difusão e para o grande número de novas empresas surgirem foram os spin-offs. Outra questão que o autor destaca são o ciclo de produto curto, né? Estima-se que em 1970 as empresas precisavam de 15 milhões de dólares em P&D para se manter no mercado. Bom, isso representava mais ou menos 10% do faturamento. Então, ele teria de ter, no mínimo, 150 milhões de vendas. Só grandes empresas, né, conseguiam suportar uma economia de escala desse tipo, né? Então, muitas empresas iniciantes vindas do spin-off conseguiram cortar muito desse custo. Tá? Metade dos transistores inventados em 56 a 58 chegaram ao mercado em menos de 2 anos. Então, essa característica de você ter um ciclo de produto curto acaba favorecendo a empresa que está entrando. Então, ele cita um exemplo de um processo de destruição criativa lá do Schumpeter. Né? A Philco, uma empresa tradicional, ela investiu em linhas de produção para uma determinada tecnologia lá de transistor de barreira, de superfície. Só que o ciclo de produto é curto. O que acontece? Com a chegada dos transistores de difusão, esse investimento em novas fábricas que a Philco fez praticamente se perdeu. Ou seja, ela acabou, ela se prendeu muito a essa tecnologia porque ela já tinha feito grandes investimentos nessa área. E aí ela acabou perdendo o mercado. Então esse é um grande dilema que as empresas têm, né? Saber quando é que você vai investir numa nova tecnologia. Demorar muito na tecnologia antiga pode ser fatal. Aqui é um exemplo do ciclo de produto, né? Você vê que o transistor de contato, a concepção foi em 47 e a publicação em 48. Aqui você é relativamente rápido entre a concepção e a entrada no comércio. Tá? Empresas novas se concentram em produtos novos, de modo geral. Aí tem vários exemplos. A Transitron se concentrou em diodos de contato de ouro, a Texas no silício, tecnologia de silício, a Fairchild em transistores de mesa, a General Microelectronics em transistores MOS, a Signetics em circuitos integrados, ou seja, nesse desenvolvimento de novos produtos, capital de risco também foi fundamental para as empresas novas, que é uma característica também mais marcante do modelo americano, não tanto na Europa e no Japão, de capital de risco. Outra característica também para a difusão são as demandas governamentais. Aqui nesse gráfico mostra o percentual da produção total de semicondutores destinados à defesa. Então você vê que é um índice altíssimo, está aí girando em torno de 40%, 30% do total são encomendas militares. Né? Então é importante observar que a Bell ela produziu o primeiro transistor com recursos próprios, tá? Não foi demanda militar. Da mesma forma que o circuito integrado da Texas e da Fairchild. Tá? Então, mas não há como negar que existe um papel
bem importante, que não vai ter em outros países, como por exemplo o Japão, não vai ter essa demanda militar. Agora falando do setor da Europa. Na Europa você tem produtores de válvula, eles separam em 3 segmentos, né? Os grandes produtores de válvula na Inglaterra, Philips, a ITT, na França, RTC, CGE, Thomson, na Alemanha. O segundo grupo de empresas seriam de subsidiárias estrangeiras, aí basicamente americanas, Philips, ITT, Texas, IBM, Signetics, Itália, Motorola. Novas barreiras, poucas empresas entraram após 1960. Então, tem a entrada de poucas empresas subsidiárias após 1960. E novas firmas europeias, né? É um número bem menor do que os americanos. Aqui é o gráfico dos 3 setores que ele dividiu, né? 3 são as empresas de válvula, são as tradicionais. Você vê que elas continuam com um papel importante, né? As empresas antigas são as que mais receberam patentes. Aqui é o número de patentes concedidas. Na Alemanha, elas responderam por 88% das patentes de semicondutores. Mesmo na Inglaterra, o percentual é o dobro dos outros 2 grupos. Então, aqui você tem o P&D da Inglaterra, de semicondutores. Você vê que o setor privado tem investimentos da ordem de 43%. As empresas financiadas pelo governo, 23%. Os laboratórios do governo, 27%. E 7% do total feito por universidades. Então, de todo o P&D feito na área de semicondutores da Inglaterra, a maior parte é feita pelo setor privado, 43%. Isso dados aqui dos anos 60, tá? Então, a Western Electric, dos Estados Unidos, ela licenciou suas patentes a empresas europeias. Então, ademais, a TIT tem como principal mercado os Estados Unidos e não tem muitas restrições para o uso dessa tecnologia fora dos Estados Unidos. A Fairchild também tem seguido a política liberal de licenciamentos, então tem muita subsidiária transferindo essa tecnologia para subsidiários na Europa. A Texas, por outro lado, tem sido mais restritivo. Novas empresas, portanto, têm sido bloqueadas pelas patentes a acessar tecnologias da Texas. Por isso, as empresas têm conseguido licenças para CIs através da Fairchild. Então, é interessante isso, ou seja, você tem a competição entre empresas. Você veja, uma dificuldade de licenciar a tecnologia da Texas, as empresas têm a opção de licenciar da Fairchild, que é a outra empresa que também tem patentes nessa área. Então, a competição Fairchild-Texas acabou beneficiando as empresas europeias. A mobilidade de engenheiros e cientistas na Europa é bem menor do que os Estados Unidos, assim como os spin-offs e o capital de risco. E o mercado europeu também era menor. A proporção de demanda militar também é menor. Tudo isso faz com que uma estrutura de mercado da Europa seja diferente dos Estados Unidos. Aqui é o modelo no caso do Japão. Você divide basicamente em 2 grupos, empresas fabricantes de válvulas, grandes empresas que têm uma participação importante de patentes concedidas, e as novas empresas. As novas empresas elas não são subsidiárias, elas em sua maioria são joint ventures, com uma empresa estrangeira, que transfere a tecnologia para o Japão, e que a maioria do capital da empresa está na mão do japonês. Então aí entra a questão do governo, uma política de governo intervencionista, né? 79% das patentes em empresas são para empresas de válvulas. Tá? A única inovação de ruptura no período foi o diodo túnel feito pela Sony, 57. A maior parte das patentes são de aperfeiçoamentos. Aqui é um exemplo de um sucesso de mercado que veio depois do livro. Tá? O livro aqui é de 71, né? Esse sucesso, ele fala mais aqui do livro, fala do rádio de pilha da Sony. Depois veio o Walkman, que também foi outro produto que ganhou muito
mercado para os japoneses. A Sony foi pioneira no rádio portátil, transistorizado, após visita aos Estados Unidos e o Walkman mais tarde. Tá? Então, líder em circuitos integrados no Japão é Nippon Electric. Sucesso das empresas de válvula contrasta com a Europa e os Estados Unidos. Controle do governo nos licenciamentos e no estabelecimento de joint ventures. Né? É interessante, a Texas quis fazer uma joint venture no Japão, onde ela teria o controle acionário, e ela não conseguiu. Em consequência, o Japão postergou as concessão de patentes da Texas, ficou adiando isso. Só foi resolver essa pendência em 1986, quando chegou um acordo lá com a empresa. E aí foi feita uma joint venture, onde você teve 50%, 50%. Normalmente não era isso, foi uma exceção. O máximo que havia tido até então era a Philips, que fez uma joint venture, que a Philips ficou com 30%. Então, uma situação bem difícil de licenciamento com a Texas. E as empresas japonesas tiveram acesso aos circuitos integrados, como? Pela Fairchild. Então, o Japão se beneficiou de duas maneiras. Primeiro, lá na TT, lá no começo, nos anos 50, quando ele licenciou sua tecnologia de transistores a um custo reduzidíssimo, e isso porque os americanos estavam pressionados pela política antitrust e licenciaram isso a baixo preço. Então o Japão se aproveitou. A ideia de que o Japão não respeitou as patentes não é verdade, ele se aproveitou de uma oportunidade que surgiu lá na década de 50. E depois ele se aproveitou dessa competição entre duas empresas americanas, Texas e Fairchild, e acabou tendo acesso à tecnologia. Então, o Japão fomentou joint ventures ao invés de subsidiar os estrangeiros. Falta de mercado militar foi compensado com a exportação, ele fez uma política voltada para a exportação, rádio de pilha da Sony, Walkman. Então, só nos anos 50, o Japão teve 20% do mercado de rádios transistorizados. Da produção de rádios transistorizados no Japão, 80% era para exportação. Empresas americanas como Fairchild, Signet e Motorola instalaram subsidiárias em Hong Kong e na Coreia, já que eles não podiam instalar no Japão. E assim cresceram os tigres asiáticos. Ou seja, o Japão acabou induzindo o crescimento ali daquela região. Né? E aí houve pressão com a entrada dos tigres asiáticos, pressão no Japão para mais inovação. Então, um modelo que não se fecha no mercado interno, que é voltado para o mercado externo, ele acaba sendo pressionado a investir em inovação. Como as novas firmas semicondutoras têm mais chances com inovações, e estas em geral ganham escala primeiro com aplicações militares, as oportunidades para as novas empresas são menores no Japão do que nos Estados Unidos, por exemplo. Conclusão: alta mobilidade de mão de obra e flexibilidade do mercado facilitou a entrada de novas empresas nos vídeos Estados Unidos. Novas tecnologias se difundem mais rápido, em especial entre pequenas empresas que costumam ser mais agressivas, exemplo, Estados Unidos. Grandes empresas como a TT têm contribuído na contribuição de tecnologia e menos na sua difusão. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, já não foi o que aconteceu no Japão. No Japão, as grandes empresas continuaram com esse papel. Tecnologia se difundiu muito rápido na Europa e no Japão. Isso não se deve a empresas pequenas como os Estados Unidos. A barreira de entrada para pequenas empresas na Europa e no Japão são elevadas. O papel principal da difusão tem sido para subsidiárias americanas, tá? No caso da Europa, e no caso de tradicionais fabricantes de válvula, no caso do Japão. A pressão competitiva de várias empresas americanas acabou estimulando o licenciamento da tecnologia no estrangeiro e, consequentemente, a difusão. O tipo de empresa responsável pela inovação, portanto, se é pequena empresa, se é grande empresa, irá depender. Depender de quê? Da estrutura de mercado. Então, o livro ele coloca em xeque as teses de Schumpeter, que atribuem muita importância a inovação na grande empresa.
né? Ele aqui já está dizendo que não, que isso daí vai depender da estrutura de mercado. Manter uma estrutura de mercado que reduza as barreiras de entrada para as novas empresas e para as subsidiárias estrangeiras pode ser importante. Por outro lado, políticas públicas intervencionistas, como as do Japão, foram importantes nesse sentido, assim como um investimento militar no caso americano. Tá? Isso também foi importante na difusão tecnológica.